Olá, boa noite, tudo bem? Como é que estão? Tudo bem, pastor Wesley? Só um momentinho. É isso aí, galera, beleza? Pastor Wesley tá chegando aí de novo. Deixa eu virar um pouquinho o celular pra cá pra não ficar a luz atrás de mim. Isso. Pastor Wesley aí vem falar sobre algo interessante. Eu queria revelar algumas coisas para vocês do que está acontecendo no nosso país. Algo que todo mundo fala. Todo mundo tem medo, muito medo. Só que eu já estou há 3 semanas sendo inspirado por Deus para falar sobre esse negócio. Só que eu vou falar, nenhum pastor fala do jeito que eu vou falar. Nenhum crente vive e vê o que eu vou falar. É assim, ó. Tá todo mundo clamando a Deus, indo na igreja, trabalhando, vivendo, acontecendo tragédias, coisas boas no nosso país. Mas enquanto tá todo mundo achando que tá tudo bem, tá todo mundo achando que tá indo legal, que Deus está cuidando, realmente Deus está cuidando. Rapaz, vocês não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual. Vocês não sabem o que está acontecendo no nosso país para impedir a obra de Deus no nosso país. As pessoas estão buscando a Deus de qualquer maneira, mas nem sabem do que está acontecendo por detrás dos bastidores. Eu andei analisando uns vídeos, estudando, lendo algumas coisas e buscando algumas vertentes espirituais, orando para Deus me dar sabedoria e discernimento do que eu vou falar hoje para vocês. Pois é. Eu vou ler aqui na minha frente, tem algo que eu vou ler aqui na minha frente. Eu vou ser obrigado a falar disso, não dando glória e ênfase aos demônios, mas eles que estão sendo culpados de muita coisa por permissão de Deus e muitas coisas no nosso país. Mas antes de eu falar do que eu vou comentar agora, que não é para qualquer um, eu já orei, já repreendi, já estou cheio de autoridade aqui para não deixar acontecer nada na casa de ninguém. Então assim, ó, porque tudo o que tu trabalha, tudo que tu fala sobre demônios pode se tornar invocação de demônios, certo? E a pessoa que está no outro lado da tela, se ela não está preparada para realmente ouvir essas coisas e está preparada para ouvir essas palavras do que eu vou falar... Está bem? Aqui estão alguns vídeos. Até a televisão fala sozinho o negócio. Entendeu? Então, até o capeta funciona aqui. Então é o seguinte, eu fico pasmado. Eu fico pasmado com o que eu vou falar aqui, porque muitas pessoas não estão dando bola para isso. As pessoas não estão dando bola para isso. Principalmente o povo evangélico. Não prestou atenção ainda do bruxismo dentro das igrejas? Por que existe bruxismo dentro das igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais? E algumas ramificações aí que se dizem igreja, mas aceita. Você sabe o que está acontecendo do mundo espiritual maligno? De 30 anos, da década de 80 para cá, eles estão jogando muito, e os demônios jogaram uma arma muito grande, o esfriamento dentro das igrejas. As igrejas hoje perderam o poder. Por que elas perderam o poder? Eu tive analisando, orando em espírito com Deus e prestando atenção quantas vezes Deus me levou para orar por uma pessoa que só pela palavra
o demônio teve que sair da casa da pessoa e ir para o quinto do fundo do abismo, no quinto dos infernos, de onde ele não deveria sair. Só com uma palavra. Porque esses demônios, eles sabem quem é o ungido de Deus e quem vive o verdadeiro evangelho. E não tem medo da turma. A turma do amendoim. Eu vou abrir um canal aqui agora e vou falar disso. Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser gostar, vai ver, vai chupar manga. Mas é bom saber, vocês aí que não gostam, tem medo de falar de demônios, eu vou mostrar uma das fontes que esses pastores deveriam falar dentro da igreja. Nunca houve uma época tão importante para falar e fazer o povo conhecer os demônios, para se livrar deles, para saber as armas, cada dia mais deles, as armas espirituais, se livrar das ciladas do diabo. Certo? Gente, uma das fontes que traz tanto problema no nosso mundo, e eu estava vendo uma coisa, eles estão querendo abrir um portal do inferno para trazer invocações de demônio para fazer todos os planos da nova ordem mundial para a vinda do anticristo. E eles já estão quase terminando esse túnel, esse portal que está abrindo. Mas eu vou começar a ler aqui agora as fontes que está causando tudo isso no nosso país. Bruxaria, o povo andando atrás de demônios, o povo tendo o coração voltado a uma imagem chamada Facebook, o povo buscando todo tipo de praga, maldição, andando realmente atrás de demônios, dando ênfase a demônios e não glorificando o nome de Deus o dia inteiro. Aí vai vir a turminha do amendoim que vai dizer assim: ai, pastor Wesley, você está falando só de demônios. É, realmente, demônio. Quer ver como eu estou falando que é só de demônio? Porque esses demônios que eu vou anunciar, que eu vou acusar para vocês que eles são a causa de muitos problemas dentro do mundo cristão, é filho de pastor homossexual. Tá entendendo? A casa do pastor era uma benção, por que está virada numa maldição hoje? Vamos entender isso? Por que hoje muitos casais estão terminando seus relacionamentos por causa de traição, prostituição? Vamos nessa? Por que está vindo o espírito de pombagira? Por que houve tantos casos de íncubos e súcubos na vida de pessoas? Por que hoje criou um modismo de andar atrás de lenda, paz de santo, macumba, feitiçaria? Por que estão fazendo isso hoje? É muito mais isso do que... E aconteceu uma coisa interessante, as bruxas e os bruxos estão dentro das igrejas evangélicas, mandado pelos maçônicos. Mas ninguém sabe disso, ninguém fala disso, porque a maioria das igrejas que não tem o poder de Deus, elas estão fazendo o quê? Elas estão sendo dominadas e regidas pela orquestra maçonaria, para não ver a glória de Deus dentro dessas igrejas. Eles estão lutando com unhas e dentes para que o povo de Deus venha ser destruído pelo esfriamento, pelo afastamento, pelo desânimo, pelo espírito de medo e a ponto de desistir de buscar a Deus. Mas é muito, Deus é poderoso, sim, mas ele mesmo diz que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, o que está acontecendo? As obras dele estão aí. Olha o teu Facebook, quanta mulher pelada, mostrando a teta aí para fora. Tu acha que isso aí é legal? Quantos homens casados se masturbam olhando para esses peitos? Vamos ver? Quantos sites de pornografia tem aí? O YouTube, vários lugares aí. Crianças fazendo aí no bingo, como eu já tenho pesquisado. As crianças de 12, 13 anos, 14 anos, dançando por dinheiro no bingo. Pode ser o teu filho, escondidinho lá no teu quarto, a tua filha. Então, não por falar do cara que está fazendo tudo isso, destruindo a família brasileira, destruindo a nossa nação, que a nossa nação vai acabar, vai se tornar uma Venezuela, se o povo brasileiro não buscar Deus para valer mesmo? Vocês estão brincando? Então olha só o que eu vou ler aqui para vocês aqui, e eu vou mostrar para vocês
Por que está acontecendo isso? A Bíblia fala do príncipe da Pérsia, que impediu Daniel de trazer bênção para ele. Quer ver? Olha só. Então eu estou dizendo para todo mundo, mas ninguém está dando bobeira. Agora eu vou ler aqui para vocês uma coisinha interessante. Eu vou falar coisas fortes, coisas que vocês não estão nem aí. E vou só dar alguns exemplos do que a Bíblia já nos fala de demonologia, de a obra do diabo, de Satanás, seus demônios, certo? No meio da igreja, numa maneira sobrenatural. Hoje os demônios não precisam na igreja. A igreja por si só se destrói. Porque quando tem um pastor que não tem autoridade, não tem visão, não tem um dom de ver os demônios, de ver o espírito de bruxa dentro da igreja. E eu vou dar só uma dica, quem são essas bruxas? Elas são aquelas que falam assim, ó, e bruxos também, que falam assim, glória a Deus, aleluia! Essa mulher, vão atrás da vida dela. Ela, por detrás do culto, ela faz feitiçaria contra a obra de Deus. Quer ver? Vamos nessa? Goetia ou Axgoetia, referência a uma prática que inclui invocação de demônio, invocação de anjos e demônios, baseada numa tradição judaica cristã, certo? Em que o rei de Israel, veio lá Salomão, e fora agraciados pelos anjos em um sistema que dava o poder e controle sobre os principais demônios da terra, de consequência de todos os espíritos menores, que são as potestades que estão sobre nós, e governadores, governado por eles. Desta forma que Salomão, posteriormente, e os seus discípulos, teriam toda espécie de poderes sobrenaturais, como invisibilidade, sabedoria sobre-humana e visões e passos futuros. Gente, as bruxas que estão e os bruxos que estão por aí no nosso país, eles têm poderes para pegar um crente que não tem poder e acabar com ele. Um crente que não tem uma vida com Deus, um crente que não tem um coração voltado para Deus, um crente que tem dúvida que Deus está em cima que ele está em cima do muro para adorar a Deus e servir a Deus. Ele é muito doido mesmo. Então, o que eu estou querendo que vocês entendam, que todos os bruxos têm poder, certo? Para destruir a vida de uma igreja, de um crente, de um pastor e de uma família, de uma nação, para trazer o caos na tua igreja, na tua cidade, no teu país, no teu estado, na tua família. A arte da Goetia em latim quer dizer, provavelmente, a arte de uivar. Tem muita coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, eu só estou dando uma introdutória do que eu vou falar. Eu vou falar coisas que eu tenho visto e lutado contra isso noite e dia na vida de pessoas, mas tem muitas pessoas que estão ignorando isso. E elas estão sentando na graxa. Quantas mulheres estão agora vítimas e estão se tornando Jezabel porque não querem ouvir a Deus? Estão virando o ouvido para a graça. Então olha o que o pastor Wesley vai dizer para vocês aqui. Geralmente é chamado só de Goetia ou Goécia, ensinada pela primeira parte de Cavículas de Salomão, um grimônio do século 27. Este primeiro capítulo é conhecido como Lemegeton, Cavícula de Salomão, ou a chave menor de Salomão. E nele está descrito todos os 72 espíritos infernais, assim como um sistema supostamente que havia sido usado pelo rei Salomão.
Tem um lado de profundidade aí, mas o que é que o ocultismo e os ocultistas daquela época fizeram? Que foram os discípulos de Salomão, que fizeram a Goétia, junto com a maçonaria, influenciado pelo ocultismo da Cabala. Porque na numerologia cabalística, certo? O Jesus que é pregado hoje nesse sistema religioso, ele é o anticristo, certo? É o luciferiano, é Gradael, enfim, eles dão tantos nomes para isso. Mas Salomão, na verdade, ele só se idolatrou adorando os deuses de suas concubinas, beleza? Até aí tranquilo. Só que daí houve muitas coisas, além disso, veio muita bruxaria do tempo antigo, daquela época de Salomão para cá, então desenvolveram, eu tenho um outro livro que fala sobre esse negócio da vertente do ocultismo, da Goétia, da Cabala, que fala sobre isso, que veio de Salomão. Na verdade, disseram que veio de Salomão, não, mas não veio do Salomão, veio de raízes diferentes. Então, o que eu estou querendo ler aqui para vocês, deixa eu terminar aqui, eu vou falar sobre esses espíritos. Por que eu estou falando deles agora, de demônios, e não de Cristo? Ah, você tem que falar da glória de Cristo, salvar almas, vão para o inferno, porque está todo mundo aí, ó. Cadê as pessoas que estão falando de Cristo? Cadê as pessoas que estão na estrada? Vocês estão entendendo? Todo mundo fala de Cristo, todo mundo fala que tem Deus, mas ninguém é capaz de levantar a bunda do sofá e ir na casa do vizinho orar pela vida dele. Vamos se dizer, de toda a população do meu estado, 1% faz isso. E o resto faz o quê? Vive como religioso? Então eu vou falar desses negócios, porque através desses capeta o negócio tá ferrado. O mundo está ferrado. As pessoas estão ferradas. Certo? Vou falar um pouco de Baal. Ele comanda várias legiões de espíritos demoníacos para trazer todo tipo de idolatria, de imagem. E ele determina que todos os subalternos dele venha fazer o quê? Por ordem deles, são espíritos que têm poder no inferno, que não incorporam em pessoas. Eles vêm para destruir a vida de todo mundo. E tem aqueles espíritos menores que estão sobre a vida de pessoas, aqueles que são um espírito mais fraco, que estão no meio da sociedade das pessoas, que às vezes ficam na vida da pessoa por tempos e anos. Aqueles que incorporam e fazem morada no corpo daquelas pessoas, de muitas famílias, de gerações, principalmente onde há muito pecado de macumba, feitiçaria, idolatria, assassinato, morte, intriga, brigas de famílias, né, de culturas, etnias. Então esses demônios ficam na vida de muitas pessoas, certo? Mas no mundo espiritual que eu estou colocando desses demônios aí, eu estou falando principalmente de Baal. São cara responsável para fazer todo tipo de idolatria no meio do povo. E os seus demônios mandados por ele, que obedecem a Baal, vocês não têm ideia. São demônios que entram no candomblé, na macumba, feitiçaria com nomes de Ogum, Xogum, Exu, isso, Exu, Uxu da trapaceira, enfim, um monte de coisa aí. Entendeu? Trazem todo tipo de idolatria parecida. São Judas Tadeu, tudo isso ele traz como idolatria. Então esse espírito Baal, esse demônio, ele não vem para brincar. Ele não vem para brincar. E sabe o que ele diz para vocês? Que se vocês não tiverem uma aliança com Cristo, vocês estão ferrados. No dia da tua morte, o povo vai ser dele, os que não fizeram aliança com Cristo. Estão brincando com o negócio? Tem Agares. Já ouviram falar de Agares? Pois é. Agares, estes são chefes e legiões de demônio que comandam tantas legiões de demônio. Eu só estou resumindo algumas coisas aqui para trazer o caos na tua vida, na tua cidade. Tem demônios aqui, certo? Como Agares, ou Ágaros, ele é um demônio sentado num crocodilo, certo? Como um duende.
E no mundo espiritual eles têm essas formas. E muitos desses espíritos que têm principados, eles trazem toda a autoridade, trazem todo tipo de coisa que no mundo espiritual, quer ver? Todo mundo adora ir atrás de lendas, certo? Esses demônios, eles quando se manifestam, se materializam, eles não vêm para brincar. Eles trazem pavor, medo, todo tipo de desgraça na vida do meio do povo. Eu só estou citando 2 demôniozinhos, que tem milhões de demônios sob o comando deles, para destruir Santa Catarina inteira, para trazer o caos se Santa Catarina não se curvar a Cristo. Esses demônios estão trazendo filme de terror. Cada imagem que vocês vê de Hollywood e cada imagem que vocês vê num filme de terror, os demônios têm lá no inferno isso, certo? No mundo espiritual tem esses demônios. Vocês, as pessoas não estão dando crédito que os demônios estão quietinhos, não estão fazendo nada, não vão para grupo. Eles estão levando Santa Catarina e o meu Brasil ao caos completamente, derramamento de sangue em tudo quanto é lugar, esfriamento do amor, as pessoas não se amam, esses demônios estão trabalhando para trazer isso. E eles não estão mais nem preocupados com as igrejas, porque as igrejas, na sua grande maioria, não têm mais autoridade sobre eles, nem poder. Então, quando você olha para os príncipes das Goétia, quando você olha para um terreiro de macumba, quando você permite na tua igreja, na tua casa, a bruxaria, rapaz, você não sabe o estrago que vocês estão trazendo para a vida da igreja, da pessoa, da família. Esses demônios, eles estão no nosso meio para trazer todo tipo de caos. E estão cheios de raiva e violência em seus olhos, com foices espirituais para levar todo tipo de pecado na tua vida. E leva. E leva e não leva pouquinho. Quer ver? O que esses espíritos e os bruxos dentro das igrejas fazem? Jogar religiosidade, a religião no meio do povo. O povo está se brigando por causa de igreja. As igrejas ficarem inimigas uma da outra. Você está entendendo? Quer ver? Por que um espírita não fala mal do outro? Por que um bruxo não fala mal do outro? Quando tem festa de bruxaria lá, para que vão consagrar um bruxo, uma bruxa, por que todos os bruxos vão lá aplaudir ele? Por quê? Por quê? Porque eu vou revelar coisas aqui interessantes que ninguém fala para vocês. Que tá todo mundo com medo de falar. Eu vou falar com medo de demônio. Tô cagando e andando pro demônio. Eu tenho que lutar contra ele mesmo e não tenho medo. Eu vou falar, eu vou explicar e vou dizer para ele, acabou, Satanás. Deu. Entendeu? Tenho que mostrar o segredo dele, que eles estão invisivelmente por detrás das sombras, destruindo a tua vida, trazendo medo, pavor, entrando dentro da tua casa, derrubando coisa, trazendo todo tipo de caos, principalmente se tu for buscar Deus, fura pneu, tudo isso é obra de bruxismo. É tudo obra de bruxo, de bruxaria no nosso país. Esses demônios estão organizadíssimos para ir lá consagrar uma esposa, e os pais de santo, e as mães de santo, e as bruxas não falam mal uma da outra. E se uma fizer qualquer coisa de errado no meio deles, sabe o que eles acontece? Eles expulsam ela. Ao contrário dos evangélicos, ao contrário dos crentes do povo de Deus. Se brigam, se matam, fofoca, murmuração, intriga. E as bruxas estão aí no meio, aí, ó, das igrejas, destruindo, trazendo caos, com falácias, com grupinhos. Tá entendendo? Esses demônios, eles são tão inteligentes a ponto de, quando entrar numa igreja, eles já jogam seus dardos inflamáveis dentro da igreja. Acabou com a igreja. Aquele culto na igreja acabou, ficou gelado, frio, as pessoas não recebem nada.
Vocês estão entendendo? Então, esses demônios, eles não estão brincando. Esses demônios, os príncipes das Goétia, estão ordenando por seus cavalos de Troia, os seus manda-chuvas, que são esses espíritos infernais, trazendo todo tipo de caos na vida do povo, da nação e do povo de Deus, desde Israel, desde os quatro cantos da terra, trazendo caos para se levantarem um exército espiritual para trazer o caos e vencer ainda o povo de Deus. Fazendo o povo de Deus esfriar, perder o amor, o povo de Deus não tem mais oração. Quer ver? Todo mundo está brincando? Por que eu estou falando de demônios? Eu vou chegar num assunto que vai deixar muita gente nervosa. Muita gente com dorzinha de cotovelo, sabe? Mas não estou nem aí. Se tu não gostou, meu irmão, vou dar uma ideia para ti. Vai tomar um banho de descarrego de folha de urtiga. Beleza? Tu vai ver o Arduino. Beleza? Vai tomar banho com folha de urtiga, irmão. Se tu não quer ouvir. Beleza? Mas eu vou chegar lá. Vai demorar um pouquinho essa live? Vai. Eu vou começar a citar os impérios desses demônios e as organizações desse demônio no meu país, que está como um câncer. Só que está todo mundo, 85% da população brasileira adere a isso. E eu não vou deixar de falar. Querem me prender, querem me matar, vem na minha porta e fuzila eu. Porque eu sei para onde eu vou. Agora eu não sei para onde vocês vão. Entendeu? Então eu vou falar. Tô nem aí. Deus está tocando no meu coração, eu vou falar e eu não vou dormir com isso no meu coração. Beleza? Eu tenho responsabilidade do que eu faço. E falo. Uma das organizações que veio quietinha através da bruxaria e dos maçônicos, devagarzinho, vindo dos Estados Unidos para cá, era o quê? Era vir através dos portugueses. Os portugueses vieram, dominaram junto com os espanhóis e depois veio os italianos e alemães, e nessas etnias trouxeram muita bruxaria e idolatria de seus deuses lá fora para cá. O diabo se aproveitou disso, já era plano dele. O que ele fez desses demônios da Goétia? O que ele fez? Ele pegou, massacrou e só pegou a feitiçaria dos índios. Beleza? Vamos entender coisa e tal? Trouxe a feitiçaria dos índios lá do passado. Não desses índios hoje. Hoje os índios usam calça, tênis normais, celularzinho da iPhone. Então esses índios de hoje aqui não são índios, são já civilizados. Então eu não considero eles como os índios. São descendentes de uma geração indígena no passado no Brasil. Mas eu não considero eles índios. Eu considero eles bugres, pessoas normais, que estão vindo para a sociedade e já têm um CPF. Então isso eu não considero índio. Certo? São cidadãos de grandes metrópoles, de cidades. E o que aconteceu? Por trás disso vem um câncer já programado pelos demônios. O comunismo. Uma forma de comunismo. E ele veio aflorando nos últimos anos. E todos os demônios veio arquitetando todo esse tipo de comunismo no nosso meio. E sabe o que está acontecendo? Qual seria o plano desses demônios, desses príncipes das Goétia, por permissão de Deus? Sabe por que está havendo esfriamento nas igrejas? Sabe por que está tendo tanto problema no meio do povo e Deus permitiu no mundo inteiro uma pandemia, e vai vir várias ainda, vai vir muito mais praga? Não está pensando que o Brasil não vai virar uma Venezuela? Bingo! Grava esse vídeo. Eu tenho alertado, mas não tem ninguém aí dando bola. Começou pelo comunismo, feitiçaria, bruxaria desde o passado. Trouxeram os africanos da África para trabalhar cá. Eles já vieram com costumes africanos. Já vem o quê? Candomblé. Tá entendendo? Magia negra, obra de voodoo, já vem deles lá. Já vieram dos tribais de lá. África, Beira, Mussum, tudo aqueles lugares que vieram lá, do norte e sul da África. Zangbedo, enfim, nesses lugares aí veio tudo isso lá do passado para cá.
Isso eu estou falando de 400 a 350 anos atrás. Já tem um projeto arquitetônico do diabo. Só que naquela época, o diabo se ferrou. Entrou um tal de Cristo no nosso território brasileiro, que acabou tendo um povo de oração, um povo que tinha poder para repreender demônio, pastores que tinham os 9 dons espirituais para ver o reino de Deus, que eu tenho esses dons espirituais para ver a obra do diabo. Quando vê tem uma bruxa dentro da igreja, ela já se manifesta aos meus ouvidos, entendeu? Então o que aconteceu? Quem era pessoas verdadeiras com Deus, de oração, e estavam realmente com uma aliança com Deus, venciam essas bruxas, e essas bruxas não tinham poder. E esses missionários entravam dentro do terreno delas, do terreno dos bruxos, e as bruxas ficavam apavoradas e começavam a trabalhar com seus guias, com seus demônios, para destruir esses missionários. Mas só que é óbvio que esses missionários, esses ungidos de Deus, venciam sempre. Que uma palavra dele, os demônios tinham que sair fugindo. E dali veio um câncer no nosso país. Então veio 4 coisas iniciais: obra de magia negra, macumba, feitiçaria, certo? Bruxismo. E veio o tal do comunismo, que se tornou uma flor no jardim do nosso país, que o jardim é o coração dos homens. Alguns homens aderiram ao comunismo e vieram trazendo pelos países tipo México, como Peru, pelos índios, incas e tudo mais daquela geração daquela época, que veio aflorando isso por uma obra diabólica arquitetada pelos demônios príncipes da Goétia. Só que eu só estou resumindo, eu não vou explicar tudo. Eu não vou entrar em todos os 72 espíritos da Goétia. Eu não vou falar de numerologia cabalística, que 99% que está me vendo não sabe o que é uma numerologia e não consegue nem entender que a religião, só no mundo cabalístico, que a religião e a política são sócias nesse mundo, entendeu? São amigas, são da mesma vertente, do mesmo buraco, entendeu? Então, eu só estou falando assim, desmiuçando, pegando pontos de tudo que eu já tenho lido e visto, e estou trazendo um ponto da Goétia, que são 72 demônios, que tem várias legiões, cada um desses príncipes, para trazer o caos para o nosso país. Certo? Tanto é que esses demônios estão fazendo se cumprir uma profecia bíblica, e dando início a ela. Só que ninguém está se ligando. O povo só vai no mercado, só vai no posto de gasolina, só sabe reclamar. Só sabe reclamar. Mas o que Deus colocou na minha boca hoje vai dar um tapa na cara das pessoas, porque só tem 2 caminhos para entender o que eu vou falar. Não vai ter outro. Só vai ter 2 caminhos. Resumindo, um caminho. E sabe o que vai acontecer? Esses demônios já estão dando início a uma profecia. O cara vai trabalhar o dia inteiro para comprar 1 quilo de arroz. O trabalhador, um homem, vai trabalhar o dia inteiro para comer 1 quilo de arroz. E está aí dando início a uma sucessão dessa profecia para se cumprir aqui agora no nosso país. Em algumas partes do mundo, Venezuela já está acontecendo isso. Já se cumpre isso lá. Vocês estão entendendo? Os demônios estão trazendo o quê? Usando o Facebook e as redes sociais para detonar com todo mundo. Para detonar com todo mundo. Vocês acham que por detrás dessas redes sociais não tem um império de bruxismo, macumba, feitiçaria, bruxismo, todo tipo de bruxaria? Para trazer uma destruição enorme no meio do povo brasileiro? Não só do povo. Eu vou falar da nossa pátria, porque a gente fica aqui dentro, a gente não sai daqui. Eu estou falando do meu povo, do povo brasileiro, um povo que se tornou politeísta, adoradores de muitos deuses. Aí é que está o erro. Se esse país fosse não desse tanto ouvido a demônios, demônios que trouxeram a idolatria para esse meu país, sabe o que aconteceria? Nós adoraríamos só a Cristo.
Beleza? Era só a Cristo que nós adoraríamos. Nós não corríamos atrás de demônios, nós não corríamos atrás de macumba, feitiçaria, de obras infrutíferas desses príncipes das Goétias. Nós não corríamos atrás de deuses que muitos carregam, deuses nas costas, no meu país, como Aparecida. Eu vou falar o nome, não estou emendando, não. Não tem papo na língua, não. Gosta, não gosta, vai ver Faustão, vai ver um filme pornô, vai rodar bolsinha, vai atrás de demônio, vai pro quinto dos infernos. Mas eu vou falar a verdade. O meu país, ele podia estar melhor, certo? Se não tivesse andando atrás de deuses. O meu país estaria melhor, o povo estaria suficientemente feliz se tivesse um Deus chamado Cristo. Entendesse isso. E os demônios estão dizendo isso o tempo inteiro, que vai fazer essa nação perder o poder de Deus aqui dentro. Porque está corrompendo o coração das pessoas. Está corrompendo o coração do filho daquela família que estava na igreja. E os que dizem que são cristãos, mas estão... Gente, os demônios estão fazendo uma coisa muito perigosa. E as pessoas estão caindo que é um patinho. Elas não têm discernimento espiritual para ver que esse sistema de igrejas cristãs no evangélicos, o que é que fazem? Eu não vou falar do catolicismo, porque o catolicismo não considero como uma religião, como uma igreja de Deus. Eu considero as pessoas que estão lá dentro, que são iludidas pelo sacerdote. O sacerdote também não é burro, porque viu que os evangélicos estavam falando a verdade para o povo, e os sacerdotes estavam perdendo os membros da igreja, aí tiveram que ficar padres meio evangélicos, meio pastores, entendeu? Isso já vem dos 20 anos para cá, eles estão percebendo que estão perdendo muito adepto para o mundo evangélico. Isso está na cara, isso é um fato. Contra fato não tem argumento. E aí, beleza. Aquelas pessoas que estão ali... deixa eu começar. Quando Satanás ele entrou nas igrejas para fazer o quê? Veio o escândalo. O escândalo tirou uma pessoa da igreja. Aí a pessoa saiu da igreja porque ela viu um pecado lá dentro da igreja. Ela deu uma legalidade na sua mente, o diabo jogou um dardo maligno, uma seta maligna na sua mente, e ela se entristeceu com aquilo e se desanimou, saiu, brigou com alguém brigou com ela, não praticou o evangelho verdadeiro na vida dessas duas pessoas. Bom, se afastaram da igreja, desanimaram, enfim, por qualquer motivo saíram da igreja. Por uma obra maligna, por um dardo inflamável do diabo na mente de pessoas dentro dessa congregação. Beleza? Aí ela sai do meio do povo de Deus, do meio do aprisco, e vai tentar viver uma vida sozinha. Eu vou buscar Deus na minha casa, eu não preciso de igreja. Realmente, eu não preciso de igreja porque eu levo pessoas para dentro da igreja. É diferente. É diferente. Então, hoje, o escândalo tomou conta do mundo evangélico, do mundo de Deus, da obra de Deus foi escandalizada, está sendo escandalizada, principalmente por esse maldito dízimo. Tá entendendo? Que o dízimo para mim é maldito, e é bíblico, é maldito, é profano. Deus não transformou dinheiro em dízimo na graça. O dízimo na graça é o quê? É o Cristo, o Evangelho. Ele que é o dízimo. E só para vocês terem uma ideia que os pastores burros não falam, os cavalos que só pensam no dinheiro, eu vou falar dessa maneira. Não com raiva deles, que a gente ora para Deus mudar a mente deles. Certo? Desses que pegam o dízimo da pessoa, ficam lá rotando que nem um porco, e a sua ovelhinha passando fome na igreja, passando uma prova do diabo, e o pastor não tem o discernimento de chegar para ele e entregar o dinheiro de volta para ele comer, pagar um aluguel, comprar um gás, alimentar a boca de um pai de família, que lá um irmão da igreja, enfim. Esse maldito pega o dinheiro, transforma esse dinheiro em 12 parcelas, pega do povo, faz o povo usar uma fé financeira muito doida. Nada contra ter um carro, ter uma casa, mas Deus disse: buscai o meu reino, porque toda a justiça... Buscai o meu reino e a sua justiça, o resto vos será acrescentado. Então o resto para mim é balela. Beleza? O dízimo é levar o Cristo para as pessoas. Ele é o nosso dízimo. Ele é a nossa
nona parte e a nossa 10ª parte. Ele é o dízimo. E os demônios fizeram isso. Os demônios trouxeram esse tipo de escândalo para dentro da igreja, só visando o capitalismo. Essa é uma das ordens dos reis da Goétia, dos príncipes deste século, deste mundo, certo? Desse nosso país, que rege as atmosferas, né, no mundo humano, ao qual deturpa a mente humana para pegar o dinheirinho das pessoas, certo? Trazendo, Malaquias, Abraão deu a 10ª parte, deu tudo, mentira. Deu dos espólios das guerras, Abraão deu para Melquisedeque, lê lá. Entendeu? Então, eu não estou nem com a palavra de Deus, eu não vou nem precisar, Deus vai me inspirar tudo hoje. Então, saiu de dentro da igreja. Acabou. Já era. Se ela é uma semente que não está num solo fértil, com uma raiz profunda, como eu que não me desvio, já era. Posso até pegar, mas estou todo dia na Santa Ceia do Senhor. Santa não, desculpa, não tem Santa Ceia na igreja, na Bíblia. Tem a Ceia do Senhor. Santa Ceia é coisa dos católicos, espírita, macumbeiro, sei lá, coisa do capeta aí. Tá entendendo? É lá do Ferreira de Almeida, lá dos Calvino, Lutero, dessa gente tudo doida aí. Que trouxeram o catolicismo para dentro de um mundo evangélico que não existe. Da palavra de Deus, adulteraram a forma de se expressar. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: você quer um país justo, você quer uma família justa, você quer uma igreja justa, mas fica longe da igreja? Acha que esses demônios não vão destruir a tua vida? Já era, ceifar a tua vida. Ceifar a tua vida. Um homem sem o Espírito de Deus, já era. É comida para raposa. É comida, não é comida, vai ser mordido por mordidas de serpente. Sua mente vai estar cheia de veneno de serpente ao longo de sua caminhada. Seu domínio próprio, suas convicções próprias já estão cheio de orquestrada pelos demônios, e a tua mente está te levando e conduzido pelo teu domínio próprio. Eu vivo como eu quero, eu faço como eu quero, meu livre-arbítrio, eu tenho que decidir o que eu faço da minha vida. O meu país vai sofrer muito, porque estão virando as costas para Cristo e estão correndo atrás de demônios. Eu só vou resumir, porque se eu for falar tudo que tem para falar, tudo assim no esboço, é muita coisa. E eu não estou com muita cabeça hoje para falar 7 horas de pregação. Mas se Deus me mandar, eu fico 10. O meu país só quer saber atrás de macumba, feitiçaria, de bruxaria. O meu país só quer saber de dinheiro, corrupção. O meu país só quer saber de viver bem, de status, Laodiceia. O meu país só quer viver do rota boa. Entendeu? A rota boa. O meu país não quer saber de dobrar o joelho para o Cristo. O povo do meu Brasil só vai gritar o nome de Cristo quando o país estiver na merda. Quando o nosso país estiver lá no Jordão, naquele rio podre, cheio de corpo, cheio de sangue, cheio de animais mortos, cheio de sepultura, cheio de maldição, o meu povo brasileiro, que não quer atender a Deus, mas quer correr atrás da Aparecida, Padre Cícero, do quinto dos infernos, desses deuses aí, vai sofrer. E não te engane, Deus não divide a glória dele com diabos, com demônios. Deus não divide a glória dele com deuses, com idólatras. Deus, ele não compactua com um país ou com uma nação. Gente, será que vocês não conseguem ver? Será que vocês não conseguem ver que Israel já está 2000 anos, entrando para 2000 anos sem o Espírito Santo? Será que vocês não conseguem entender, meu Deus do céu,
que Israel, o povo eleito de Deus, está lá dentro, que vai surgir de lá, aquele povo vai ser quebrado. Deus vai precisar levantar 10 reinos para se jogar contra ele, para eles entenderem que o Imam Mahdi que eles estão, o Imam Mahdi que eles estão esperando não é outra pessoa. Eles vão entender que o Mahdi que eles estão esperando é Cristo, mas eles rejeitaram Cristo no passado. Hoje o Espírito Santo não está lá, o Espírito Santo só entra lá quando alguém é se convertido com Cristo, daquele povo. Aí aquele povo que aceita Jesus Cristo, ele é morto pela Al-Qaeda, pelas organizações, pelos muçulmanos, pelo Islã. Não vem me dizer que o Islã lá de Maomé é tudo bonzinho. Não que tenha pessoas boas lá dentro, tem, mas as pessoas que estão boas lá dentro, que falam de Cristo, que encontraram Cristo, que ressuscitaram e vieram para Cristo, estão mortos, meu irmão. Estão já em tribulação. São fuzilados, apedrejados em praça pública, só que a imprensa não mostra isso. Isso não é legal para a imprensa mostrar. Entendeu? Não é legal, porque é um cumprimento de Deus no nosso país e em todo o mundo, de profecias a ser cumprida. E muitas já estão se cumprindo aí, principalmente a de nós trabalhar o dia inteiro para poder comprar 1 quilo de arroz. Eu fui no mercado hoje, tô ali a 4 coisinhas, deu 150 conto. Deu 2 quilinhos de carne, deu 80 reais. Entendeu? Então, o meu país, eu estou alertando, já tem tempo que eu estou falando. Esse país vai virar país de macaco, sem árvore. Vai virar um país onde os animais não têm pasto para comer. Porque em vez de dobrar o joelho para Cristo, em vez de jogar o joelho no chão e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, eu me arrependo do meu pecado, aceita-me como Teu servo, perdoa todos os erros que tenho cometido a Ti. Não fazem isso. Se levantam contra os mártires de Deus, zombam, falam mal dos homens de Deus, tá entendendo? Zombam das coisas de Deus, rejeitam a graça, vivem com um evangelho mentiroso, entendeu? Um evangelho que só vem para acalmar, para trazer coisa boazinha, só coisa boazinha, mas não fala que os demônios estão detonando com a vida de vocês, que os demônios estão entrando na vida dos teus filhos, que o demônio está ceifando famílias inteiras, está matando milhões. E Deus está permitindo isso porque o coração do povo está endurecido. A besta já está na mão de todo mundo. No olho que tudo vê, já está aqui, ó, o celular. Todo o plano maquiavélico do inferno já está tudo orquestrado para dizer para vocês que se vocês não fizerem uma aliança com Cristo, a nação brasileira vai para o inferno. Vocês estão entendendo? A nação brasileira vai gemer até até na última gota de sangue e na última gota de lágrima. O pobre vai revirar lixo, matar cachorro, correr atrás de animais para não passar fome. Se vocês deixarem o comunista ou o comunismo, essa organização, entrar no nosso país e tomar conta e administrar a vida do povo brasileiro, eu não sei o que esses demônios estão preparando, mas não é boa coisa. Tem muita coisa no mundo espiritual que não está sendo revelado para mim, mas eu não estou podendo falar muitas coisas. Deus até está me pedindo para segurar muitas coisas para não falar. Mas da macumba, feitiçaria que estão fazendo aí nos terreiros de macumba, estão muitas bruxas, certo? De todos os tipos de demônios infernais, castas de demônios que estão no nosso meio, trazendo todo tipo de problema na tua vida, no teu meio social, na tua família. Ah, Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso? Então tá, eu vou refrescar a mente de vocês. Então por que só tu da tua família é crente e o resto não? Hã? Por que a tua igreja é inimiga da outra? Por que vocês duas não se unem quando alguém vai aceitar Jesus? Por que as igrejas não se unem num só corpo, num só espírito? Por quê? Oh,
nós somos amigos da Madureira, nós somos amigos da missão. Mentira! Não são, porque eu fui um dia pregar na Madureira, lá da igreja Assembleia de Deus da Madureira, lá de Abedon Batista. Os obreiros de lá brigaram comigo porque eu estava lá com o pastor Ademir, lá em Campos Novos, na Madureira. Ele era lá da Assembleia de Deus da Missão, brigaram comigo, me expulsaram da igreja. Eu preguei no sábado lá, um homem recebeu uma cura, um milagre lá no outro dia, e eles ficaram bravos comigo. Então, como eu posso acreditar que as igrejas não estão tudo nervosas? Não tem uma guerra santa entre eles, em nome de Deus. E eu não posso deixar de acreditar que os demônios estão regendo essa briga, esse palco. Ele jogou a semente maligna, os dardos inflamáveis na cabeça desse sacerdote, e o povo foi doutrinado a isso. Eu não posso ir naquela lá porque meu pastor vai brigar comigo. Eu não posso ir lá na casa do irmão porque o irmão não pertence à minha igreja. Eu vou chegar no ponto que Deus quer que eu chegue. Mas eu já estou dando um baldinho de água fria aí. Então, peraí, vem cá. Para concluir, para mim já pular para outra fase. Um irmão chega para o outro e diz assim, um crente fala para o outro assim. Lembra que eu falei da Aparecida? O meu santo não cruza com esse santo. Por quê? Eu não cruzei com o santo daquele irmão. Mas aquele irmão não foi batizado no nome de Cristo? Ele não entregou a vida para Cristo? Pois é. Aí como é que o meu santo não vai bater com o santo daquele irmão? Tenta entender isso. Os dois não servem o mesmo Deus. Os deuses não andam com a mesma palavra de Deus. Os dois não andam com a mesma palavra de Deus. O que é que esses malditos não se dão bem? Esses filhos do Belial, não é filho de Deus, porque a Bíblia diz que quando tu não ama o teu irmão, maltrata o teu irmão, quando tu leva o teu irmão a pecar, tu não é filho de Deus, é filho do Belial. Tu está em treva, quem está em treva é o diabo, então tu é filho do demônio. Então, a gente fica falando da Aparecida, mas o povo evangélico é um desgraçado dos idólatras. São tudo idólatras. Muito mais do que o católico, porque o católico ainda tem uma cegueira espiritual. O mundo e os mistérios de Deus não foram revelados a eles. A nós sim. Entendeu? Agora, por quê que os evangélicos não se perdoam? Que as pessoas não se perdoam no meio do povo? A gente teve indiferença, a gente tem uma questão de gosto, a gente não gosta de muita coisa, mas, pô, pelo amor de Deus, a gente tem que se perdoar, cara. A gente tem que olhar no olho, a gente tem que se reunir, a gente tem que... Como é que Deus vai abençoar se não tem comunhão e união? Como é que eu estou dizendo que eu vou ser salvo se o irmão da Assembleia de Deus lá, da outra lá, não vem na minha casa? Porque o meu pastor ou porque o pastor dele vai brigar? Eu não posso acreditar que essas pessoas estão com Deus. Elas estão cheias de Satanás. Elas estão em treva, e quem está em treva precisa ser tirado dela. Tem que levar a luz para ela. Por isso que muitas pessoas não sabem, porque acontecem tragédias na vida delas. Por isso que pessoas não têm ideia de tragédias que acontecem na vida dela, tipo doença, morte, enfim, várias coisas. Tá entendendo? Perde a pessoa que ama. Por quê? Por quê? Porque não entenderam o foco da coisa. Sem amor, não tem uma família construída, não tem um povo de Deus construído. Um reino dividido não subsiste. E as igrejas do meu país não vão subsistir, porque elas se odeiam. Elas se odeiam, as obras delas estão aí, os frutos delas estão aí, todo mundo vendo. Os escândalos dentro delas estão aí. Isso vai fazer elas caírem. Já estão caídas, na verdade. Pode ter uma ou outra aí que tem uma autoridadezinha, que ainda tem unção, não sei o que, não sei o que. Tá entendendo? Chama pregador daqui, pregador de lá. O cara não... Tá entendendo? Eu não vou chamar o meu vizinho para pregar dentro da minha casa, para dizer que ele vai fazer dentro da minha casa. Eu que tenho que ter autoridade, eu que tenho que estar com Deus para poder reger o culto de Deus, a palavra de Deus dentro da minha igreja e transformar a vida do povo. E uma das coisas também, que agora o bagulho vai ficar louco, é onde eu quero chegar.
Eu já repeti em vários filmes, eu tô meio gripado. Vocês estão vendo o que está acontecendo na política? Tá todo mundo saturado de política, né? Eu já faz 5 anos que não tenho mais o título de eleitor e não vou fazer. Até a segunda ordem. Legiões de demônios estão naquele Senado, lá em Brasília, em todos os governos. Trabalhando noite e dia. Trabalhando noite e dia para destruir a esperança do povo brasileiro. Por quê? Porque em vez do povo brasileiro de pedir para Oliveira ser o rei dela, do povo brasileiro, não. O povo brasileiro tem que se ferrar com o espinheiro. Não for atrás do espinheiro, agora se vira, tio. Agora se vira. Hashtag chupa essa manga. O povo brasileiro tem que se ferrar. Bolsonaro tá avisando. Não votei no cara. Mas a gente tem discernimento do que é certo, o que é errado, o que vai para frente, o que não vai, o que tá ajudando, o que não tá. Beleza? Tranquilo. Mas a moral da história é: os demônios da Goétia, as organizações, as seitas para destruir o reino de Deus dentro dos países, por causa do capital, por causa do poder, para eles viverem na luxúria. Cara, vocês não têm ideia, noite e dia, eles não dormem. Enquanto tu dorme, eles estão lá em Brasília. Algumas legiões de demônios, não são poucas. Noite e dia na cabeça de senadores, juízes, tudo, polícia, poderes, todo o poder do nosso país para trazer o caos no meio do povo. Bolsonaro, ele pode ser da direita, pode ter uma meia dúzia da direita, mas o resto é tudo esquerda, é tudo comunista, tudo adepto ao comunismo. Por quê? Porque se nós temos 574 deputados lá dentro, vamos supor, é que é mais ou menos por aí, e 74 falam a verdade, por que os que falam a verdade não são ouvidos? Aí criou-se uma ética dentro dos caras, uma politicagem. Eu não vou fazer política porque eu não quero salário. Tudo bem, algumas pessoas fizeram isso. Mas aí eu pergunto para você o seguinte: tu não ganha o teu salário, tu entregou, tu tem consciência, tu vai dormir tranquilo. Mas o cara lá, a maioria que estão endemoniados, que estão sendo filhos do demônio, sendo usado por magia negra, a maçonaria domina completamente a política brasileira. Ela orquestra, por detrás dos bastidores, todo o sistema político. E digo mais, vai vir o comunismo para o nosso país e ele vai tomar conta. Agora, você quer evitar o povo brasileiro? Isso aqui eu vou botar no meu canal lá no YouTube, lá. Beleza? O povo brasileiro quer realmente parar? O povo brasileiro quer parar de ver isso acontecer? Garra em vergonha na cara, entrega a tua vida para Cristo, a nação brasileira. Derruba tudo quanto é tipo de idolatria, de poste de ídolo, quebrem tudo, só proclamem Cristo, 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 porque eu não consigo ver uma nação que derruba seus ídolos e bota o Cristo de pé diante deles e eles de joelho diante desse Cristo. O Cristo, o nosso Redentor que morreu por nós na cruz, o que está falando que tudo vai acontecer, o Cristo que suas palavras, em Mateus 24, Tessalonicenses, tudo falou. E tudo está acontecendo e tudo está se fazendo. Eu creio nisso porque ele já me mostrou o poder e a glória dele na vida de pessoas quando eu evangelizo. Aos que creem, os que não creem vão para o inferno. Vai chegar o tempo que eles vão acreditar. A gente está orando a vida desses incrédulos. Agora, se o Brasil, o povo brasileiro, quebrar toda a idolatria, jogar tudo os seus deuses para parar com a putaria,
e se entregar a Cristo e ter uma vida santa de oração, que ora 5 vezes por dia, fecha o comércio igual os muçulmanos, vamos se espelhar no credo deles, na forma deles adorar Allah Akbat, o Deus dele que é louvado. Beleza? Aí sim, rapaz do céu, capetada não fica mais aqui. Os bruxos do nosso país vão se converter ao povo da nação, ao Deus que uma nação se converteu, chamado Cristo, o Elohim, não, o Roshua, o Aleph Tef, o primeiro e o último na vida de um homem e mulher de Deus e de uma nação. Entendeu? Enquanto a nossa nação viver com bandido, gangue, milícias, roubo, homossexualismo, viadagem, um monte de problema, tranquilo, um monte de coisa errada, trazendo todo o caos espiritual, todo o problema para a sociedade brasileira, rapaz, já era. Nós vamos virar comida de demônios. Feras do deserto vão tomar o nosso sangue no dia de sede deles, como água. Se o nosso país não se converter realmente a Cristo, não tem Bolsonaro que vai livrar ele da mão dos demônios. Não tem. Porque o Senhor disse, se tu me abandonares, eu te abandonarei. Então se o Brasil, o povo está orando aqui no Brasil, e Deus está tendo misericórdia por causa desse povo, mas Deus é capaz de levar esse povo para o deserto e trazer o caos para nós, e daí? O povo dele, a noiva dele, os escolhidos dele. E nós vamos estar lá no deserto, protegido, escondido de tudo. E o povo, o resto que vai ficar no Brasil, nas cidades, vai fazer o quê? Vai ficar lá no pé da Aparecida? Ah, Aparecida, mulher do Batman! Ai, sai da tua tenda e vem me salvar! Ai. Entendeu? Ou vão lá pro norte do país e começam, ó, Padre Cícero, traz acarajé pra nós aí engordar, nós estamos com fome. Entendeu? Tô só brincando aqui, fazendo um deboche contra esses demônios, a esses diabos, a essas coisas que estão trazendo problemas para a vida do meu povo, trazendo problema para a família do país ao qual eu amo tanto. E é um país tão lindo, rico em leite e mel. E estamos jogando tudo isso, a ursa, estamos cuspindo, não vou falar cuspir, estão cagando no prato que come. Porque não querem acreditar em Cristo, não querem se curvar a Cristo, só querem buscar coisa que não presta. E vem dia, vai dia, nos dias que estão vindo, presente e os futuros agora dias. Como é que será? Dias de filhos, olha os nossos filhos como é que vão ser. Como é que essa juventude vai estar preparada para enfrentar tantos demônios, porque ninguém fala de Cristo para os nossos filhos? Uma geração débil, uma geração louca, que como é que vão administrar um país se são a cambada de morcego que não quer trabalhar? O governo dificulta a vida de um pai que quer executar um filho que está lá na maconha. E ainda vem me dizer que é para falar de Cristo, não de demônio? Porque se não tiver ninguém no Facebook dizendo para vocês, ou em casa, ou em pessoa, que passam pelo meu caminho, eu vou dizer, se tudo é ouvido por diabo, já era. Escuta o que o Espírito Santo diz à igreja, a você. Jesus é o pão, é a verdade, é o caminho, Ele que liberta, Ele que reforma o nosso país, Ele que estrutura o nosso país, e Ele está afirmando, Ele está dizendo dos meus lábios, que se esta nação obedecer os seus mandamentos, se essa nação entregar a sua vida de corpo e alma e ter a sua palavra atada como um colar no seu coração, o Brasil será uma nação que vai ajudar muitas nações a se livrarem de seus maus. Nações inteiras vão se ajoelhar ao nosso Cristo. Mas não adianta, está difícil, porque como as bruxas lutam para acabar com os evangelistas de Deus, os mártires de Deus, poucos dariam ouvido a um homem como eu. Porque não fui exaltado por Deus ainda, não fui levado à Rede Globo, ao SBT, ao Danilo Gentili, não é? Não sou um deputado, não sou ninguém, sou um bosta. Tá entendendo? No sentido de ser insignificante.
Não tenho voz ativa, mas a minha voz não vai calar, ela vai ser a voz que clama no deserto, para uma nação que tem que se arrepender, para uma nação que tem que entender que Cristo é o caminho e a verdade, só Ele é o caminho, Aparecida não é caminho, deuses não é caminho, seitas não são caminhos, bruxaria não é caminho, macumba, feitiçaria não é caminho. Entendeu? Eu não tenho acordo com o macumbeiro, eu tenho acordo com ele na seguinte regra: se ele largar as suas práticas, entregar a vida dele e ficar com Deus e parar de ir lá no centro de macumba nos vídeos, ficar dizendo que a Virgem Maria cura, Aparecida cura, que expulsa o demônio, é poderosa, eu desafio essa estátua a vir fazer alguma coisa contra mim. Oh! Eu desafio todos os deuses que estão levantados, Cristo Redentor, todos os deuses, Cristo aí, que estão levantados nas montanhas, a se levantarem para me desafiar. Estou pronto. Por que eles não batem agora na minha porta e digam: saia-te daí de dentro, servo de Cristo. Nós viemos pelejar contra vós, porque somos mais fortes do que o teu Deus. E eu digo para eles: então, façam suas acrobacias. Eu só olho para o céu e digo: Senhor, derrama o teu fogo que consome até a água e destrói toda essa imagem, toda imagem de Baal e de Agares. Destrói tudo. Só penso e tudo acontece. Entenderam? Então eu desafio qualquer imagem do meu país, pode vir todas, eu vou sozinho contra elas. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de amigo, ninguém. Eu vou sozinho, porque eu vou com um negócio interessante. Quando essas imagens chegar na minha frente, se é que elas vão conseguir sair, né? Elas estão lá em cima do morro, tu acha que elas vão querer sair, ficar vendo a vista do povo, trazendo maldição para a cidade? Aqui que elas vão querer sair. Tu acha que elas vão perder tempo de criar pernas? Acho que eu estou morto de que elas criam a perna, né? Não, acho que Deus vai dar um terremoto, vai derrubar ela, vai quebrar as pernas dela, né? O Cristo, que deveria ser o único Deus, que deveria estar no altar do coração de cada um brasileiro. Entendeu? E parasse com suas manias de dizer que eu tenho Deus no meu coração, eu tenho fé. Tá, tu tem fé porque tu fica vendo o demônio dentro da tua casa. Hã? O povo brasileiro tem fé? A árvore se conhece pelos seus frutos. Por que lá na favela da Rocinha os bandidos não mostram a fé deles? Eles mostram o 38, o fuzil, a fé deles. Vocês estão entendendo? Por que os nossos políticos, lindos, maravilhosos, cheios de terno e gravata, que a gente paga para eles, né? Entendeu? Por que eles não mostram os frutos deles na fé de Cristo? A arma deles, os frutos deles são pegar o dinheirinho dos impostos, ficar rico, né? A gente pagar o cabelo dele, cortar o cabelo dele, né? Ainda se tivesse o cabelo igual ao meu, gastava só R$10, né? E isso aí, rapaz. Deus está dizendo que não tem nenhum demônio. Deus está dizendo que não tem nenhuma nação. Deus está dizendo que não existe nenhuma imagem nessa terra, nenhuma nação, nem pessoas, nada, que se possam se levantar contra ele, que saiam vitoriosas em cima dele. Ele pensa, os anjos obedecem. Tudo que ele pensar de fazer contra o meu país, e ele permitir, ele mandar os demônios ceifar a vida do nosso país, vai acontecer. E as pessoas que vivem nessa nação vai ter que se curvar um dia. E esse joelho, todo o joelho da minha nação, vai ter os que ainda não morreram, mas os que já morreram já estão gritando. Agora, os que não morreram vão ter que dizer: por que eu não te busquei antes? Por que eu não dei ouvido aos atalaias que nos Facebook da vida, na mídia que tu dava para eles falarem, aos que alcançavam muita gente? Mas muita gente fica brava comigo porque eu falo do dodóizinho deles, né? Eles não querem saber de Jesus. Não querem saber de Jesus porque estão em guerra santa, né? Não praticam o amor,
amam de qualquer jeito, vão lá, postam uma ação feita no Facebook. Eu, quando vou pregar a palavra de Deus, é raro eu estar fazendo vídeo. Olha, se tiver um vídeo, só o da Dona Maria lá em Cacique Doble que eu fiz, que foi uma benção aquela mulher. Tá entendendo? Deus fez uma obra no coração dela. Agora, eu estou dizendo para vocês, vocês querem Jesus e estão andando com o diabo? Estão andando pelado? Estão roubando e matando, se estuprando, mentindo, comendo a carne um do outro, dando golpe um no outro, e não estão se perdoando? Não estão vivendo a palavra de Deus? O povo brasileiro, escuta o que eu estou dizendo, a minha palavra não cai no chão. O povo brasileiro vai virar alpiste para passarinho. Quer ver como é Deus no negócio? O povo brasileiro pode viver aquela profecia que está lá em Isaías 34, na sua alma. Eu fui fazer o exame do Covid. Isso que eu digo, rapaz. É muito louco isso. Tem muita gente que briga comigo, eu não sei porquê, né? Mas é porque eu acho que eu sou muito doido mesmo. Quando veio a pandemia, eu bati no peito. Eu, Wesley, o Older P. Clemente bateu no peito. Lá em Campos Novos. Esta praga não pega em mim, não pega na minha casa. Viajo por tudo, sem máscara, por tudo, para baixo, para cima, sem máscara. Isso é eu. Vocês é vocês, é o problema de vocês. Eu tenho fé para me salvar minha família. Se você não tem fé para salvar vocês, é um problema de vocês. Porque não crê verdadeiramente naquilo que Deus fala. Se me obedeceres, teus inimigos fugirão, praga alguma chega na tua casa. Beleza. Então eu confio nessa conversa. Então eu vou ficar com a palavra de Deus e não vou ficar com os comentários frouxos da turma. O negócio é o seguinte. Não pega, meu irmão. Trabalhando aqui na empresa, unindo os carrinhos, vou para baixo, vou para cima, todo mundo morrendo disso e eu não estou morrendo. E eu não vou morrer de Covid. Eu já sei do que eu vou morrer, Deus já me mostrou o dia da minha morte. Só não sei a época, mas o dia eu sei. Entenderam? Preste atenção. Eu fui fazer exame, falei pro médico, não tem Covid, eu trouxa. O meu enteado pegou a gripe minha, que eu tô com a garganta estourada. Eu já disse pro médico, vamos embora, rapaz, manda embora. Não, vou chamar a polícia, porque não pode ir, não sei o quê. Tchô, se eu não tô com Covid, lá em casa não tem Covid, o menino não tem Covid. Porque o Senhor disse que tudo que está debaixo das minhas mãos está abençoado. Ele abençoa tudo que eu faço. A planta dos meus pés é onde eu boto. Então está abençoado. Entendeu? Eu creio nisso. Eu vivo isso. E o que aconteceu? Os resultados é negativo. Fazer o que, né, cara? É negativo. Eu sei que eu não estou com Covid. Eu sei que eu não estou com lepra, com câncer, eu não estou com nada. Entenderam? O médico da empresa tentou enfiar uma doença na minha cabeça. Eu falei pra ele, tu tá fumando maconha? Que eu tô com as doenças do meu pai. Vai-te pro inferno, rapaz. Falei pra ele. Vai-te pro inferno com essa conversa do demônio. Vai amaldiçoar tua mãe. Mas não eu, rapaz. Falei pro doutor ali, né, que eu sou meio pavio curto. Eu falo mesmo, não tem papo na língua. Disse, não. Cristo falou que eu vou morrer de outra coisa, mas não desse tipo aí. E é o seguinte, falei para brincando com o médico, eu ponho a mão no meu corpo e repreendo a doença, já era. Entendeu? Se eu estou fiel, ele me faz promessa, e esse Cristo disse para mim que as promessas dele vão se cumprir na minha vida se eu continuar obedecendo ele, amando ele com toda a força do meu coração e crendo nele, colocando ele acima de tudo do que o meu coração ama. Rapaz do céu, tu acha que eu estou preocupado? Pode se levantar o Brasil inteiro contra mim. Eu vou subir, sabe aonde? Vou derrubar uma imagem, vou subir no lugar mais alto dessa cidade e vou dizer assim, ó. Ação! Eu conto vitória, eu conto bênção na minha vida
física e mental. E quando eu erro com alguém, eu choro muito. E quando eu peco com alguém, eu choro muito. Eu não vou lá no altar levar a minha oferta para o Senhor, porque eu tenho que pagar pelo aquele pecado que eu cometi. Eu tenho que chorar lágrimas de sangue dentro da minha alma, me curvando, me humilhando, como um saco de cinza de arrependimento, porque pequei contra o meu irmão, pequei contra o meu próximo, pequei com aquela pessoa que não fez nada para mim e eu pequei contra ela. Eu choro amargamente, noite e dia, porque eu não aguento fazer o mal para uma pessoa. A minha alma já grita noite e dia dentro de mim, não me deixa dormir. Entendeu? Então, eu creio em Cristo, mas eu creio também que se essa nação tem uma fé, tem uma decisão, como eu tive com Cristo, de viver o sobrenatural dentro do meu país e dentro, principalmente eu vejo na minha vida, cara, bater num carro 80 por hora de moto, meu irmão, e eu e a moto sair perfeito e o carro quebrar tudo com a minha perna, e só um arranhãozinho de leve na minha perna, tá entendendo? Tem um vídeo aí, eu posso postar, tá entendendo? Ainda botei a perna na roda do cara e disse, filma aí pra te ver que esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Só que o babaca fez um cursinho lá, um videozinho pequenininho, tinha que fazer mais lá pra ver, mostrar a peça do carro onde foi, que sumiu, que massa do céu, ficou muito doido. Quebrei tudo com a minha perna. Então tem que viver o sobrenatural de Deus, porque tu obedece a palavra de Deus. Agora, se a minha nação der mais ouvido para os demônios, em vez de ficar ouvindo a palavra de Cristo, o Espírito dela, que testifica que o Cristo vive, que o Cristo quer ser rei, quer ser a oliveira do povo brasileiro, nós vamos estar bem. Nós vamos estar bem. Mas o povo brasileiro escolheu o espinheiro. As pessoas escolheram, do povo brasileiro, escolheram os espinheiros. E debaixo dos espinheiros não dá para andar descalço. Mesmo com o sapato, fura. Como é que eu vou botar os demônios, junto com o comunismo, a ser o meu Deus, se eles são o espinheiro? Eu estou louco da cabeça. Eu não estou batendo bem, eu estou fora do juízo. Eu tomei Revotrin, sei lá, qualquer coisa aí. Cheirei cola de sapato, sei lá, qualquer coisa. Eu não posso acreditar que uma nação que fala tanto em Deus, mas não mostra esse Deus, é uma nação fraca. Onde a corrupção vence. Onde os homens, os sacerdotes de Satanás vencem. Eu não posso acreditar que o espírito da Goiás, que estão tudo aqui na minha frente, os demônios estão tudo aqui, postado imagem na minha frente. Vou mostrar para vocês como eles estão aqui, ó. Tudo aí para vocês, ó. Olha ali. Tudo. Tem vários. Entenderam? Estão dominando o meu país com todo tipo de palhaçada. É traições, brigas, ódios, todo veneno de serpente na mente humana. Os seres humanos do meu país estão se tornando animais. E Deus está errado. Cristo quer ser o nosso Deus, está errado. Cristo quer dar uma vida, um lugar lindo. Eu vou repetir a palavra de um demônio, que Deus mandou esse demônio falar, mas as pessoas não entenderam o que esse diabo falou. Mas eu vou repetir. Exatamente como o demônio falou. Mas não dê ouvido ao que o diabo diz. Dê ouvido ao que o Espírito Santo diz às igrejas, que são vocês. Um pastor aí perguntou para ele assim, que eu não entrevisto o pastor, mas esses pastorzinhos aí gostam de falar com o demônio. Mas naquele dia, algo me chamou a atenção que foi tudo diferente do normal, do mundo do inferno. O pastor perguntou para o demônio manifestado no corpo da pessoa, e esse demônio falou assim, o pastor perguntou assim, o que tu faria para estar no lugar deles? O demônio disse, eu daria a minha vida, mas como já estou condenado, não tenho mais como.
Aí esse demônio falou uma coisa interessante que Jesus fala para nós. Que ele disse: se vocês fizessem uma aliança lá com Cristo lá em cima, nós não somos donos da tua vida. No dia da tua morte, você não vai gemer lá embaixo comigo. O demônio falando. E naquele mesmo tempo, quando ele virou para falar da aliança, que ele viu o nome de Cristo na parede, ele se ajoelhou. E quando tu faz isso com o nome de Cristo dentro da igreja, dentro da tua casa, é ruim. Entendeu? Ele se ajoelhou, ele teve reverência a um demônio que se levantou contra o Deus dele, que é o meu Deus, o Cristo. E sabe o que aconteceu? Ele disse: vocês não sabem, esse povo aí não sabe. Eu não estou preocupado com a religião, e nem o que a religião pensa do meu chifre. Ele falando. E o Espírito Santo tocou nele para ele falar mais coisas. Eles não sabem como é lindo viver com aquele homem lá de cima. Viver com ele lá em cima não tem coisa melhor no mundo. Por isso que eu daria a minha vida se ele me aceitasse de novo. E a minha nação brasileira tem tempo, tem misericórdia para alcançar. Não quer isso. Se até os demônios Deus está usando a boca de um demônio manifestado num ser humano para dizer como é que é as coisas lá em cima, sendo que eu sou testemunha do que é lá no Éden. Eu tive muitas visões sobre o reino do Éden, sobre a cidade que nós vamos viver, o povo de Deus, a noiva de Cristo. Eu vou contar uma, só para vocês entenderem que o demônio não estava mentindo sobre as belezas e viver com o homem lá de cima. Não é muito ruim, não. É melhor do que tu tá aqui na terra agora. Quer ver? Um dia eu tive um sonho que eu estava andando numa estrada larga, mas de chão. E aí eu tive uma visão dentro desse sonho que aquela estrada que eu estava indo sozinho não estava mais. Já era uma estrada de diamante e eu olhei assim, tinha um serafim no meu lado, um anjo. E nós começamos a andar e começou a se abrir a minha visão na frente. Do lado direito, do lado esquerdo eu vi as mansões celestiais iguais a do lado direito, só com os muros com bordas de muros pequenos de ouro, com bordas de cristais e umas pedras verdes lá, eu acho que esqueci o nome dessa pedra verde. E desse lado me chamou a atenção que os muros eram tudo de ouro puro grosso, bem largos assim, e muito alto, uns 3, 4 metros de altura mais ou menos. E nisso, na metade da estrada, aquela estrada de diamante que brilhava, que depois eu entendi o que era o diamante, eu parei assim, ele me botou a mão no meu peito, eu fiquei um pouco para trás, ele apontou para o lado e ele disse assim, na porta dessa mansão tinha um querubim, e esse querubim abriu as portas, e quando ele abriu as portas, apareceu uma placa toda de cristal com diamante. E o meu nome estava escrito tudo em diamante azul, estava lá escrito assim. E o anjo disse, esta aqui é a tua mansão, e o teu nome está escrito lá. Esta será a casa de Wesley Wolder Pickler Mendes. E eu vi o meu nome na porta daquela casa, na minha mansão celestial. Vocês estão entendendo? É muito lindo o que eu vi. É muito extraordinário o que eu vi. Eu vi a minha morada. No dia do meu velório, eu vou encerrar minha vida no dia, antes de as pessoas me velarem, eles vão me jogar no caixão. Porque ver aquilo que eu vi é tão lindo, é tão extraordinário, que eu fico fascinado de lembrar disso de novo. Porque não tem explicação de tamanha beleza do que eu vi. Vocês estão entendendo? E não foi só uma vez. Uma vez eu estava orando, criança, pequeno, eu tive uma visão. Eu estava orando num lugar lá no bairro da minha mãe, lá em Criciúma,
E de repente vem um anjo muito lindo, um ser maravilhoso, todo cheio de luz, com a palavra de Deus na mão, e estendeu ela para mim e disse: vem que Deus te ama. Ele precisa de você, Ele te quer te cuidar. E depois que eu aceitei Jesus, é que eu entendi o que aquele anjo foi fazer naquele sonho. Ele me chamou hoje para falar para vocês que se vocês não abandonarem o pecado, se essa nação não largar o pecado, o povo brasileiro, muitos não vão ver as mansões celestiais. Muitos vão morrer e vão chorar e vão inaugurar o lago do fogo do inferno, junto com o falso profeta. A trindade satânica vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. O inferno. Então, está na hora do nosso país entender que nós devemos, o povo, as pessoas, temos um Deus que Ele quer nos salvar e quer nos colocar num destaque, num lugar de honra. Ele quer nos transformar, nos transportar, nos transmitir todo o reino dele invisível, se tornando para nós visível. Ele quer que muitos olhos humanos vejam a glória dele como eu já tenho visto. Outro dia eu tive um sonho muito lindo, que eu estava andando com Jesus Cristo numa estrada. E nisso nós paramos na beira da estrada, era um mar de um lado e aqui era um pasto do outro lado, no interior, assim, no sítio. E nisso passou um homem todo leproso, cheio de lepra. E eu disse: meu Senhor, olha o sofrimento desse homem. Toca nas vestes desse, no corpo, ele estava nu, toca na pele dele que ele vai... E ele fica curado. E ele foi para a beira da praia assim, foi. Quando eu olhei para o lado assim, o Cristo já estava subindo numa escada. E eu fui correndo e quando eu olhei para ele assim, eu não vi mais ele. E eu disse: então, Senhor, unge as minhas mãos para que eu possa voltar lá em teu nome, curar aquele homem. Não deixe ele sofrendo com aquelas câncer, com aquelas úlceras, com aquelas lepras, tudo sangrando. E eu saí correndo para ir lá ver aquele homem, para achar aquele homem, para orar por ele, para botar a mão nele, para curar. Eu cheguei na beira da praia, ele já estava com as vestimentas brancas, escrevendo na areia. Todo curado, todo perfeito, sem nenhuma gota de sangue. Aquele homem que estava com a lepra é a nação brasileira. As cidades são os detalhes do corpo que estão banhadas de sangue, de dor, de sofrimento. E aí Deus levanta um reino dele, a igreja dele nessa nação. Para avisar que nós temos uma cura para esse país, que o nosso Deus quer curar esse país. Mas aquele homem que foi curado no meu sonho era o brasileiro. Era o povo brasileiro que não quer curar suas feridas. Está botando paninhos, algodãozinhos, bota folha de bananeira, bota galho de arruda, consulta os seus bruxos, seus feiticeiros. E nem eles conseguem curar tuas dores. Nem eles conseguem curar o teu pecado. E por isso que se esse Brasil, um povo brasileiro, não se voltar para Cristo, eu não vou chorar mais contando as coisas de Deus. Eu vou chorar porque eu estou vendo muito do meu povo brasileiro descendo a sepultura e já abraçando o inferno. Muitos. Vendo muitos que estão vivos, já estão mortos. Vendo muitos andando atrás de comida, mas não conseguem alimentar sua carne porque não tem fome. Muitos dos nossos filhos no nosso país vão andar doentes, magros, igual zumbi, se nós não tomarmos a decisão certa de derrubar os altares
dos outros deuses que estão aí de pé na vida desse povo brasileiro, desse povo tão lindo, da raça inabalável do homem perfeito brasileiro. Nossos filhos, nossos netos, eu e você, poderemos ser comida de avestruz, de abutres, de hienas, chacais, lobos. Vocês decidem quem cuida do Brasil. As pessoas do meu país vão decidir quem vai cuidar do meu país, Cristo ou os demônios da Goétia. O povo brasileiro tem que decidir. Bênção ou maldição, vida ou morte. O povo brasileiro tem que decidir, vai andar pelo caminho estreito, que é a porta pequena, ou vai para o quinto dos infernos, na porta larga, atrás de Satanás e seus demônios, seus súditos, puxando vocês com uma corda no pescoço espiritual. E vocês gritando, o povo brasileiro gritando: meu Deus, por que tu me desamparaste? E a tua voz não vai ser ouvida mais. Um dia eu abri um sonho na noite que eu estava dormindo, e aí veio um querubim, começou a andar comigo na beira da praia, e nós fomos entrando dentro do mar e o mar foi se abrindo. E nós começamos a descer a terra debaixo daquele mar. E de repente nós estávamos num lugar perto de um lugar quente. E ele me mostrou variedades de grutas, onde cada gruta tinha demônios. Vários tipos de demônios, de hierarquias. E ele falando para mim, essa espécie de demônio traz a morte, esse traz o assassinato, traz as drogas, traz isso. E aí me chamou a atenção uma gruta muito grande. E ela era toda branca, toda anfíbia assim. Aí eu perguntei para o anjo, querubim, o que significa aquela gruta diferente de todas? E ele me disse, aqueles demônios que estão ali, esses demônios albinos, são todos os demônios responsáveis por todo tipo de malandragem, homossexualismo sobre a face da terra. E aí nós fomos subindo de novo, o mar foi por trás de nós se fechando, e quando cheguei na beira da praia, eu nunca mais vi aquele querubim. E eu fiquei sozinho, olhando para o mar, olhando para a areia do mar, tentando responder a minha própria pergunta. O que Deus tem comigo que me mostra essas coisas? Porque Ele sabe que eu não vou ter medo, e Ele sabe que eu vou estar na frente de uma bala e não vou fugir dele. Ele sabe que eu vou estar na frente de um vídeo como esse e vou dizer que é para a nossa nação brasileira largar a Aparecida, largar a macumba, feitiçaria, e Ele sabe que o meu coração em relação a isso não é contra carne nem contra sangue, é contra os espíritos da Goétia, é contra toda a bruxaria, toda a obra de macumba, feitiçaria, magia negra, contra o povo de Deus e contra a minha nação brasileira. Vocês não acham? Muitos devem achar que eu fico alegre vendo um macumbeiro, um ser humano tão lindo, tomando, bebendo, matando crianças para fazer um ritual, homens sacrificando o humano, bebendo sangue, vivendo aquela vida suja, atrás de dinheiro, uma vida medíocre, homossexualismo no meio deles. E vem dizer que a linha branca, a linha isso, a linha daqui, linha nada, rapaz. Eles são tão burros que o diabo até ri deles. Os demônios fazem deles chacota e brincam com eles. São cavalos do diabo. Mas eu choro muito, porque eu sei que ali tem um Espírito de Deus, ali tem uma criatura de Deus. Aquele momento
que eu olho para aquele ser humano que está em pecado, como eles estão, na prática do pecado, da orgia, da feitiçaria, eu imagino eles lavados com o sangue de Cristo, com a palavra de Cristo, salvando outros que estão na situação deles, levando o reino de Deus para essas pessoas. Sabe, vendo o traficante, o preso que está lá dentro, o ladrão, o estuprador, todo mundo recebendo, sendo lavado com o sangue de Cristo. Pessoas, a prostituta agora nesse momento está sendo estuprada, morta, violentada, dentro de um quarto de cabaré, de um motel, sabendo que são seres humanos maravilhosos, lindos, são a coroa da criação de Deus, são pedras da coroa de Deus que brilham. Então não dá para ficar parado dentro de casa na barra da saia de um pastor, entendeu? Não dá para ficar calado quando Deus toca no meu coração para falar essas coisas e entender que os demônios não vieram para brincar com o meu país. Eles odeiam os seres humanos do meu país e estão enganando milhões de pessoas do meu país. Então não tem como não deixar de falar essas coisas e falar a verdade. Querem me crucificar? Crucifiquem à vontade. Mas vocês vão ter que engolir. Escuta só. Me lembrei de uma coisa, Deus me fez lembrar de uma coisa agora, Espírito de Deus. Ele assim para mim. Uma irmã chegou para mim e falou assim, minha falecida, não gostei do teu marido que tem uma cara de brabo. Tem uma cara de bandido. Vou responder essa pergunta, mas eu vou deixar uma coisa para vocês. Sabe por que eu falo desse jeito? Porque eu não quero saber de vocês. Ninguém faz nada por mim. Não vem um pastor, não vem um crente que mora aqui perto da minha casa, que me conhece, sabe que eu sou bem conhecido, vem aqui falar comigo. Eu vou chegar lá. Não vem uma pessoa na minha casa porque não gosta do meu jeito de ser, do meu jeito de agir, ou de falar, de se expressar, não me entende, não me compreende porque são burros, são os cavalos, ou finge que são inteligentes, tá entendendo? Estão lá dentro da igreja, passam aqui na frente de casa, nem para o Senhor não dá. Sabe por quê? Que eu tenho essa cara de brabo? E porque eu falo as coisas, eu não tenho papo na língua? Tá entendendo? Sabe por quê? Porque eu queria ir para a África e estava tudo pronto para mim ir para a África, lá para Beira, lá em Moçambique, tudo certinho. De repente a voz do Senhor veio para mim e disse: eu vou te levar por meio do teu povo, para onde eles não querem te ouvir, tu vai ser rejeitado, eles não querem saber de ti, eles não querem saber de mim. É um povo rebelde, é um povo obstinado, duro de coração, duro de rosto, mas não te preocupe, eu vou fazer o teu rosto mais duro do que o deles. Querendo eles ou não, eles vão ouvir da tua boca a minha palavra, aos que passarem no teu caminho. Não te preocupa se tu anda no meio de sarças e escorpiões, eu serei contigo. Me falou lá em Criciúma isso, exatamente essas palavras. Não temas. Vá nessa fé como estou te ordenando. E eu te colocarei em lugares maravilhosos diante do meu reino, na tua vida, por onde teus pés passarem. Passei cada coisa por causa do Evangelho. E eu obedeci a Deus em tudo e tive resultado em tudo. Fui odiado, sou perseguido, dou glória a Deus, porque se eu não fosse perseguido, eu ainda vivia a lei. Mas como eu vivo a graça, a liberdade em Cristo, então ninguém vai gostar de mim, ninguém vai gostar do meu jeito, porque o jeito que todo mundo gosta de terno e gravata é bonitinho, é ir a favor ao sistema. Beleza? E eu sou contra regras que oprimem o povo, massacram o povo na igreja e fora dela. Certo? Os calvinos, os assembleanos estão tudo aí, ó, massacrando o povo com costumes, usos e costumes.
dogmas de igreja. Então eu abandonei tudo isso e Deus me mostrou qual é a disciplina dele, qual é a minha forma de me vestir, qual é a minha consciência, qual a vestimenta que eu tenho que ter. Eu tenho que ter uma mente pura para ver a Deus. Eu não preciso ter um terno, uma gravata para ver a Deus. Eu não preciso, né, ter uma folha de casamento para ser batizado. Beleza? Porque é o único selo que a Bíblia fala que sela o homem e uma mulher não é um papel, é o sexo entre o homem e a mulher. Ali é aliança, é um só espírito, uma só carne. Mas os analfabetos não falam isso para suas ovelhas. E aí as ovelhas ficam sofrendo. A gente tem que estar casando o pessoal aí fora, destruindo o pessoal aí fora, porque os aglutinados não sabem falar, não sabem explicar. Eles têm canudo, mas é só para limpar a bunda, porque eu não explico para as pessoas que a certidão de casamento é o sexo. Por isso que Deus diz, não adulterarás, não terás outras mulheres a não ser aquela que tu casa. Por isso que Deus ainda fala, largará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a uma só mulher, e a mulher a mesma coisa. Serão uma só carne, um só espírito. Ali já é o cartório, ali já é a certidão de casamento. Eu quero ver algum exegese aí, um inteligente aí, ó, um sábio em teologia, provar que eu estou errado. Eu não posso afastar as pessoas do reino de Deus com os costumes e nem os dogmas de ata. Eu tenho que trazer a pessoa para Cristo, fazer ela se auto-reconhecer, se auto-examinar e o Espírito Santo mostrar para ela o que ela tem de pecado e ela se converter. A Santa Ceia, por exemplo, é um ato de trazer a pessoa para próximo para Deus. Não afastar ela de Cristo. A Santa Ceia, não só uma vez por mês, todo dia. Nasceu o sol, chegou o pôr do sol, no teu dia, cometeu um pecado, dobra o teu joelho, se arrepende disso. Isso é aproximar as pessoas de Deus. Não, irmão, você não está em comunhão com Deus, você pecou hoje, não toma Santa Ceia. Me prova na Bíblia que Santa, até eu já estou falando Santa, me prova que na ceia do Senhor, Deus está pedindo para as pessoas que não são batizadas não deixar de praticar esse rito em memorial dele. Hã? Quem não for batizado não pode. Tá. Então o bandido da cruz, eu vou usar só esse exemplo, não vou usar outros. Certo? Então aquele bandido na cruz, ele não teve o batismo do arrependimento? Então já podia tomar Santa Ceia. Mas ele morreu, aceitou Jesus, foi para o céu e não tomou Santa Ceia. Ele só foi batizado, dos 3 batismos ele só teve um, do arrependimento. E nem para as águas foi. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o resto é tudo condenação, é tudo vaidade. É tudo besteira humana. É tudo orquestra humana, é tudo alaridos humano, é tudo sentimento humano, é tudo devocional humano, é tudo relacionado ao humanismo e tudo misturado com A, o B, o C, o D, capitalista, isso, aquilo, acepção de coisas e pessoas, rico e pobre, sofre vive, nossa do céu, é uma lambança no meio do povo. Então fica aí a dica. Vou deixar esse vídeo por aqui. Meditam na palavra. Aproveita o que for ruim, aproveita o que for bom da palavra, meditem nela, falem com Deus. Falem assim, Deus, esse louco aí tá falando aí no tal de Wesley aí, de onde, que buraco ele saiu. Tu és com ele, Senhor. Essas palavras provêm de ti. Quem tem discernimento sabe que eu não estou falando besteira. E aliás, não precisa nem abrir a palavra de Deus para testificar do que eu estou falando. Porque se eu abrir, está tudo lá. Não terá outros deuses, não dê lugar para o diabo na tua vida, no teu país. Eu falei tudo isso que está na Bíblia, só que de uma maneira diferente. Estou falando que as fontes de todo mal são os príncipes deste mundo, deste século. E eles vão trazer todo o caos e todo o mal para a vida do povo brasileiro. Então eu não falei nada fora do que já está revelado. Eu só estou reciclando o que Deus está falando.
de uma maneira talvez diferente, interpretando de uma maneira diferente, ou me expressando de uma maneira talvez um pouco diferente, mas a real é essa. O Brasil, se não mudar o joelho dele para Cristo e virar as costas para Satanás, o Brasil fale. O Brasil fecha. Fecha, quem está dizendo é Deus, a palavra dele mesmo que fala isso. Nações e reinos vão cair. Deus vai vir com a espada dele e vai destruir nações. Está escrito. Está escrito, só estou reciclando. Então fica aí a dica para o povo brasileiro. Bênção ou maldição? O pecado já abate a tua porta, cabe você vencer. Beleza? Procede bem. Para de andar no meio de maldição. Vai andar no meio das bênçãos, entregando a tua vida para Cristo. Tá bom? Pastor Wesley deixa aí esta palavra para o entendimento. E vamos dormir, que eu estou um pouquinho cansado também. Passei 7 horas dentro de um hospital, só na benção, só contando testemunho, evangelizando, né? Então nós temos mais demônios, acho que essa semana, para repreender uma pizzaria aí, então nós vamos lá. Então estamos aí. Beleza, galera? Fica com Deus, a paz do Senhor. A hora que Deus tocar no meu coração, eu vou fazer outros vídeos, porque eu só estou fazendo vídeo agora com a permissão de Deus. Se Deus não permitir, eu não faço mais. Antes eu fazia direto, agora Deus me tocou no coração e me deu juízo só quando Ele mandar. Quando Ele não mandar, quando Ele não tocar no meu coração, eu não vou fazer. Beleza, galera? Que Deus abençoe a vida de todo mundo. Do Gilmar, Carlos, Zuleika lá de Charrua, a Neide de Fátima lá de Curitibanos, a Selma Guerreira, o Rosinei, né? A Carmen, o Silvio, a Anitta, Pica, que deve ser meu parente também, e a minha prima Vanderleia. Muito doida essa prima, eu ando ela, é a irmã que eu não tenho. Beijão, prima. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês estejam sempre meditando na palavra de Deus, nos momentos difíceis e hora boa, dobre o teu joelho, fica com Deus, te apega com Ele, porque Ele é o único recurso. No dia das tuas dores, grita para Ele, certo? Se humilha, chora aos pés dEle, que Ele transforma. Faça a tua fé ver o sobrenatural de Deus na tua vida, porque na minha já está acontecendo. Tá bom? Que Deus abençoe todo mundo, tenha uma boa noite. Tá bom? Paz do Senhor para todo mundo. Tchau, tchau.